Meus irmãos, estamos aqui diante de um texto, diante de um livro, cujo pano de fundo geral, o objetivo geral, era da proclamação da lei de Deus. Ezequiel, ele é levantado, ele é chamado para proclamar, para falar da lei, dos mandamentos de Deus. Na época que o povo ele estava exilado na Babilônia. Estavam em outra pátria, não era a pátria deles, foram retirados da pátria deles. E Ezequiel tem a visão da glória de Deus, da glória do Senhor. Diante da visão que você poderá ver no capítulo 1, diante da visão majestosa, até mesmo aterrorizante, mas ao mesmo tempo gloriosa, Ezequiel então se constrange, se quebranta, se dobra diante dessa glória, da glória de Deus. Quando então inicia o capítulo 2, é a voz de Deus dizendo para Ezequiel, depois dele estar dobrado, prostrado, ante a glória de Deus, Deus fala para ele, agora põe-se de pé e eu vou falar contigo. O objetivo, então, do chamado de Ezequiel é essa proclamação. É proclamar a lei de Deus. O povo ele estava perdido nas imoralidades, na corrupção dos seus pecados. E Deus levanta Ezequiel para fazer com que o povo retorne a obedecer a sua lei, a obediência. O povo estava se perdendo cada vez mais. Se você ver no capítulo posterior, no capítulo de número 3, no versículo de número 27, olha o que Deus fala para Ezequiel. Tem um momento que Deus emudece Ezequiel. Mas ele diz, olha, quando você ficar mudo, obviamente você não falará nada. Mas a partir do momento que eu liberar novamente a língua para que você fale, é para você proclamar. É para você falar das leis de Deus. E aí no versículo 27 ele diz, mas quando eu lhe falar, abrirei tua boca e lhes dirá, assim diz o Senhor, quem quer ouvir, ouça. E quem não quiser escutar, que não escute. Porque são casa rebelde. Olha o que Deus está falando aqui para Ezequiel fazer. Ele está falando que quando Ezequiel abrir a boca, muitos não o quê? Não darão ouvidos. Ezequiel, então, quando pronunciar, falar das obras de Deus, falar da lei de Deus, falar dos mandamentos de Deus, falar da beleza de Deus, falar da pessoa de Deus, falar dos atributos de Deus, quando Ezequiel pronunciar todas essas coisas, terão aqueles que não darão ouvidos. Existirão aqueles que não ouvirão, que não darão crédito à palavra, que não acreditarão na palavra. E se nós notarmos, o livro inteiro de Ezequiel são repressões, exortações, correções, despertamento quanto ao pecado. É uma chamada ao arrependimento. Para o povo se arrepender, voltar às primeiras obras, voltar os seus olhares à palavra de Deus. É um chamado à obediência. Então, o fundamento de Ezequiel é a advertência e alerta. Estejam atentos, estejam alertas, porque é Deus quem me enviou para vos falar. Então, sendo o principal tema de Ezequiel o arrependimento, o que Deus queria que o povo fizesse?
Ora, se a temática principal era de um retorno, é porque o povo estava caminhando de forma errada. Porque o povo estava trilhando caminhos opostos ao qual Deus havia designado. Então Deus proporcionou um caminho para que o povo andasse. Esse povo se desvia com as suas imoralidades sexuais, olhando o contexto a qual eles estavam inserindo e adaptando para si os ídolos, adaptando para si ou se inclinando aos ídolos, a outros deuses, voltando os seus olhares para um povo que já estava distante de Deus, para um outro povo que estava distante de Deus, e começando a adotar esses princípios. Então Ezequiel é levantado como um profeta na nação para proclamar, para falar. Enquanto existe pregadores como João, filhinhos amados, existem pregadores como o profeta Ezequiel. Se tu não converteres, certamente morrerás. Existem pregadores como João Batista, raça de víboras, quem vos livrará da ira vindoura? Mas todos Deus levanta. Todos é Deus quem levanta. Por conta do momento do que aquele povo está passando. Então, alguns estarão passando por momentos de distanciamento, de frieza espiritual, estarão totalmente distantes de Deus, mas estão no meio do povo de Deus. Então, Deus levanta sempre alguns para falar aquilo que o povo não quer ouvir, mas aquilo que o povo precisa, necessita ouvir. São os alertas, são as advertências. Porque na maioria das vezes as pessoas querem ouvir aquilo que é o que traz o... Ai, que alívio, que coisa boa. Não que Deus não tenha palavras assim, é claro que tem. Se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o que mais tem são palavras de consolo. Palavras de graça, palavras de amor. Todavia, as palavras de amor, as palavras de graça, elas também são palavras de exortação. Porque ela precisa mostrar a realidade. Quando você está diante de um espelho, o espelho não esconde a sua realidade, correto? Você está lá, você se sente antes de aparecer no espelho. Quando você se dá de cara com o espelho, você fala, não, deixa eu voltar aqui, porque tem alguma coisa errada. Espelho, muda a minha face aí. Não é assim que acontece. Me muda aí. Não. É o seu estado. Exatamente é a palavra de Deus. Ela mostra o nosso estado. E o estado do ser humano, a maioria das vezes, não é bom. Não é bom. Mas o amor de Deus está inserido quando Ele nos exorta. O amor de Deus está inserido, ele está sendo dito, proclamado, quando Ele nos corrige. Quando estamos no caminho errado. Um exemplo muito comum é sempre o exemplo do pai com o filho. O pai, muitas vezes, tem que repreender o seu filho com uma forma um pouco mais diferente, para que ele possa ver que o caminho que ele está andando é o caminho errado. E que se não for feito daquela maneira, ele não enxergará. É da mesma maneira, é o contexto aqui de Ezequiel. O povo estava pensando que estava caminhando com Deus. Estava pensando que estava andando certinho com Deus. Todavia não estavam. E o próprio Ezequiel, num capítulo um pouco mais à frente, falará dos falsos pastores que estavam apresentando palavras justamente de afago. Olha, não, está tudo bem, tá? Está tudo tranquilo, fiquem do jeito que está, Deus está abençoando, enquanto não. Ezequiel foi levantar para dizer, não, essa voz não provém de Deus, porque é necessário que haja um conserto, é necessário que haja arrependimento, é necessário que voltem-se à minha lei, aos meus mandamentos. Por quê? Porque vocês se perderam. Porque vocês se esvaíram.
Vede como que vocês estão. Olha os ídolos que estão no meio de vocês. Olha a corrupção, a imoralidade, trazendo para a nossa realidade, trazendo para o nosso contexto. Será que nós estamos nos adaptando ao que o mundo ensina? Quando eu digo mundo, as ideologias que o mundo prega. E nós estamos concordando? Nós estamos assistindo, sendo alimentados com as coisas do mundo. Estamos agora afrouxando, né? Eu estava meditando em algo hoje. Vai ser até estranho, mas eu estava na sala e tinha alguns mosquitos. E você sabe como que mosquito é um troço, desculpa a palavra, né? É algo chato, né? Fica ali. E aí eu tentei matar alguns, não conseguia, né? Voava. Aí eu falei o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar minha perna aqui, quando um se aproximar, ó a estratégia, eu vou e eu fiz. Se aproximou, eu falei, calma, fica aí, fica tranquilo. Passou-se um tempinho, ele se posicionou, quando deu brecha, eu consegui matar o mosquito. O que isso tem a ver? Satanás faz assim mesmo. Pega a ideologia do mundo, ó, aqui, ó, é o que você gosta, ó. Nós temos a pulsão da carne, os desejos da carne, corrupção da carne. Aí Satanás oferece. E nós vamos se adaptando, ouvindo aquilo, vendo aquilo, se envolvendo com aquilo. E ele depois estrangula, mata. Não é isso que tem acontecido com muitos? Estão sendo estrangulados, mortos espiritualmente, porque estão sendo atraídos pelos desejos e pulsões do seu próprio coração. Então Ezequiel, ele nos ensina, ele está nos ensinando que devemos olhar para nós, para os nossos atos, para a nossa conduta, analisarmos se verdadeiramente estamos em obediência à palavra de Deus, se verdadeiramente estamos andando com Deus, se verdadeiramente estamos seguindo os seus passos, ou se simplesmente nós estamos em um local, como na igreja, apenas por costume, ou apenas porque gostamos de estar presente nos cultos e tudo mais. É uma coisa muito séria. Trata-se de salvação, trata-se de eternidade, trata-se de uma vida real com Deus. E muitas vezes nós negligenciamos tudo isso. Negligenciamos. Então, Ezequiel, ele está dizendo o seguinte, eu chamo vocês, ao povo de Israel, eu chamo vocês para a obediência, para que possam obedecer à lei de Deus, e que vocês se esqueçam, vocês se desviem desses caminhos que Deus não aprova. Só que o povo estava ouvindo Ezequiel apenas como trazendo para o nosso contexto um entretenimento. O povo gostava de ouvir como que Ezequiel abordava as questões de Deus. Como é que é isso? Não entendi. Ezequiel, capítulo 33, 31. Vamos lá, vamos acompanhar? Ezequiel 33, verso 31. Então Ezequiel estava ali, mostrando, vocês pecaram, vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar a Deus.
olhem as suas atitudes, as suas ações, olha como que vocês estão andando. Vocês fazem parte da nação escolhida, do povo escolhido de Deus, mas vocês desistiram da lei de Deus, vocês abandonaram a lei de Deus. Olha como é que vocês estão andando. Deus trará juízo sobre vocês, e Ele tem trago juízo sobre vocês, porque vocês se desviaram. Aí, no capítulo 33, verso 31, olha o que diz o texto. Ele diz o seguinte: e vem a ti como o povo, e se assentam diante de ti como povo meu, ouvem as tuas palavras, porém, contudo, não as pratica. Antes fazem bajulação com as suas bocas, mas o coração deles segue sua avareza. E eis que tu és para eles, olha só, eis que tu és para eles como cantor de amores. Alguém que tem uma voz agradável e toca bem um instrumento, olha aí. Assim que ouvem as tuas palavras, porém não as praticam. Meus irmãos, quando nós olhamos o Novo Testamento, toda a Bíblia ela é recheada da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. A resposta à lei de Deus, os mandamentos de Deus, é o quê? Obediência. Obediência, como que eu obedeço? Praticando a palavra. O que está acontecendo é que muitos ouvem, são colecionadores. Já viu aquele colecionador? Que ele compra uma coisa, está lacrado. Ele não tira do lacre, ele guarda. É que muitos têm feito. Só estão ouvindo sermões, estão colecionando sermões, mas não estão tirando da caixa, não estão praticando, não estão se envolvendo, estão parando. E Deus está advertindo o povo que só ouve. E no Novo Testamento, o que diz? No Novo Testamento, onde que a gente pode ver um parâmetro desse? Jesus falando. Lucas, capítulo de número 6. Vamos abrir. Lucas 6, 46. Olha o que diz. Por quê? Aqui é Jesus falando. Obviamente, ele está falando aqui para todos que estavam ao seu redor, por certo, tem um direcionamento aqui. Os fariseus, enfim. E ele diz o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? O significado da palavra Senhor é amo, dono. Aí ele dá continuidade. Todo aquele que vem a mim, ou seja, todo aquele que verdadeiramente, coração quebrantado, vem a mim, está vendo que eu sou verdadeiramente o Deus encarnado, e o que eu apresento é a verdade. Então, todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras que eu digo sobre o reino de Deus, as coisas de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, os atributos de Deus, a personalidade de Deus. Ouve as minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é semelhante. Aí agora Jesus fala assim: os que ouvem e os que praticam. Eu vou dar um exemplo do que esse que ouve e pratica é. Ele diz: é semelhante ao homem que construiu uma casa, cavou, aprofundou e pôs os alicerces sobre a rocha. E quando veio uma inundação, a correnteza arrojou-se contra aquela casa, mas não teve força suficiente
para estremecê-la. Não é nem para derrubar, mas é para balançar. Não teve força suficiente, porque estava edificada sobre o quê? A rocha, Cristo. Então aquele que ouve a palavra de Deus, mas não a pratica, agora Jesus vai dizer quem ele é semelhante. Mas o que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra, sem alicerces. Contra a qual a correnteza arranjou-se. E olha, na minha tradução dá dessa maneira aqui, ó. Num instante, rápido, derrubou-a. E foi grande a ruína daquela casa. Meus irmãos, que sério, que coisa mais séria é essa aqui? Jesus está falando, e dentro do contexto de Ezequiel, que não é só ouvir, que não é só vir à igreja, que não é só fazer alguma coisinha ali, outra aqui, mas é viver o evangelho. É vida. É no trabalho nós glorificarmos a Deus. Como assim? Dando glória, aleluia, aleluia, eu sou um cristão, glória a Deus, olhem para... Não é isso. Não é isso. Glorificar a Deus é ser justo, é ser correto, é andar com retidão. É quando alguém cometer uma ofensa contra nós, nós temos disposição para perdoar, porque é mandamento de Deus, perdoar. Muitas vezes o que acontece? Alguns recebem ofensas, 1, 2, 3, aí fala assim, ó, chegou, a cota bateu. Né? Cota bateu, não vou perdoar mais não. Chegou no limite. Imagine se Deus fizesse conosco. Conta quantos pecados você já cometeu. Hã? Nós aqui, quantos pecados já cometemos? Hã? Desde que você nasceu. Só umzinho, só um exemplo, só um parênteses aqui. Só um pecado já foi suficiente para destituir o homem do jardim do Éden. E o que aconteceu ali? Foi o quê? Foi um ato de desobediência. Então, olha como a palavra de Deus, ela está trazendo algo de suma importância para nós. Obedecermos a Deus, buscarmos uma vida de intimidade verdadeira com Ele. E como que a gente obedece? Como que nós obedecemos? Por obrigação? Não. É quando nos tornamos uma nova criatura. Então, se nós não nos tornamos uma nova criatura, por certo, nós não obedeceremos. Porque a obra de Deus não é porque eu faço e eu junto com Deus eu posso ser salvo. Não, porque eu obedeci, Senhor, então agora você tem que me salvar, né? Salvação não é assim, salvação pela graça. Foi Ele que deu, Ele concedeu. Então a obra toda é dEle. Como assim? É Ele quem convence você. É Ele quem diz pela palavra, quando a palavra é proclamada, quando os profetas se levantam para proclamar o evangelho. É Ele que convence o seu coração da podridão que é. É Ele que convence você que você é pecador, que transgrediu contra a lei de Deus. E faz o quê? Com um gesto de amor. Te atrai para si. Para que nós sejamos o povo dele. Então há um ato grandiosíssimo de amor da parte de Deus quando ele nos exorta, quando ele nos corrige, porque ele quer nos resgatar. Ele está dizendo que o caminho que talvez você esteja andando seja o caminho da maldição e de morte eterna. E para isso, muitas vezes, é necessário um choque de realidade. Porque o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, ele vai dizer que nós estávamos em outro tempo, mortos em nossos delitos e pecados. Quem nos trouxe a vida? Cristo Jesus, com a mensagem da cruz.
não lembrar também do próprio Ezequiel? O vale de ossos secos. Note que nós lemos o Ezequiel capítulo 2, agora lá no Ezequiel capítulo 37 ainda está falando de coisas de pecado, de restauração, de regeneração. É um livro inteiro ensinando o povo, gente, acorda, gente, desperta, gente, esteja alerta. A mesma palavra, o mesmo contexto é para nós. O vale de ossos secos, Ezequiel tendo aquela visão da condição do povo de Israel. Era uma visão de como que o povo estava morto. Mas ali há também uma esperança. Deus traz uma esperança. Ele pergunta a Ezequiel, Ezequiel, há possibilidade desses ossos retornarem à vida? Quem sabe a resposta de Ezequiel? Tu o sabes. Significa dizer que o Senhor é quem faz a obra, a regeneração, a transformação. E então Deus fala para Ezequiel, então faz o seguinte, profetiza. O que é profetizar aqui? Proclame, fale, divulgue. O quê? A palavra, o evangelho. Os mandamentos de Deus. Fale. Para quê, Deus? Para que eu possa restaurar o povo que está morto. Para que eu possa restaurar esse povo. Além de Lucas 6, que nós lemos, que é o que Jesus fala, Tiago também fala sobre a importância da prática. Já que nós estamos falando de obediência, dentro do contexto do que Ezequiel nos mostra, a obediência está ligada, então, à prática. Então, Tiago, abra comigo, em Tiago, capítulo de número 2, Perdão, capítulo de número 1, verso 19. Vamos ler desde do 19, mas o mais importante é o 22. E diz o seguinte: por isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Portanto, rejeitando toda imundície e abundância de malícia, recebei com mansidão a palavra implantada, a qual pode salvar vossas almas. E sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Agora, na minha versão, termina dessa seguinte maneira: enganando-vos a vós mesmos. Tiago está dizendo que aquele que ouve, mas não coloca em prática, está enganando a si mesmo. Notemos a importância da prática. Notemos a importância da obediência. E não é obediência parcial. É obediência total. Que nem uma parábola que é dita no Novo Testamento, em que o pai pede para que o filho vá e faça algo. Esse filho responde que iria fazer. O outro, ele diz que não iria fazer. São dois filhos. Um diz que vai, iria fazer, e o outro diz, não, eu não vou. Só que o que disse que iria fazer, não fez. Sabe o que é isso? Obediência parcial. E não é isso que Deus quer de nós. Ele quer uma obediência total. Fidelidade. Amor.
E sabe como nós amaremos cada vez mais a lei de Deus, o mandamento de Deus, a obra de Deus, os feitos de Deus, quanto mais nós conhecermos a Ele. Por isso que Deus enfatiza periodicamente, constantemente, o conhecimento da sua lei, a guarda da sua lei. Guardar a lei de Deus no coração, não apenas na mente e nem sequer apenas nos lábios. Porque muitas vezes está só na mente, na inteligência, nos argumentos, está apenas nos lábios, na cantoria, nos louvores e tudo mais, mas ainda não está no coração, que é o cerne, é as entranhas do ser humano. E nós temos que ter isso. A lei de Deus em nosso coração. Como que isso acontece? À medida que eu prossigo, eu tenho progresso no conhecimento de Deus, da lei de Deus, quem Deus é, o que Deus fez, o que Deus faz. Não apenas focar os olhos naquilo que Deus proporciona, na cura, na libertação. Não, eu quero uma vida regenerada, transformada, ainda que eu adoeça, ainda que minha carne seja dilacerada. O que me importa é estar com Deus, porque é lá na eternidade que tudo isso vai contar. Não importa. É claro que nós oramos, nós intercedemos aqui domingo, todos os domingos, e os irmãos em suas casas, para que haja cura, para que haja restauração. Muitas pessoas, irmãos aqui mesmo da igreja, adoeceram, tiveram coronavírus, foram restaurados. Tivemos casos de outras enfermidades que foram curados e nós oramos, é bíblico. Devemos sim, Jesus operou grandes milagres quanto a isso. Mas o que mais conta não é só o externo. O que importa é a cura do coração, é a transformação do coração. O evangelho de Deus, a lei de Deus, ela está focada no coração do homem, para que o homem mude o seu olhar, mude os seus desejos. Isso só acontece quando nós temos relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus não é conquistado de forma mística, esporádica. Eu vou lá no culto no domingo, pequei a semana toda, mas está tudo bem, no domingo eu vou levantar a mão e as coisas vão acontecer. Não vai acontecer, meus irmãos. Enquanto não tiver uma vida, nós tivemos uma vida de intimidade com Deus, dobrar os nossos joelhos, passarmos a orar mais, passarmos a ler mais a Bíblia. Não é difícil ler a Bíblia? Então, passamos a conhecer mais os mandamentos de Deus, conhecer a Deus, prosseguir nisso, na oração. Temos que fazer isso, é isso que o Senhor nos ensina. Ele deixou um grande exemplo, sendo o próprio Deus, se isolava. Eu vou orar. Que coisa linda é essa, hein? Meu Deus do céu. Vai aonde, mestre? Vou ali fazer uma oração. Quanto tempo? Não me espera, não. Nós temos que enfrentar tudo isso, eu sei. Eu sei porque eu também sou como você. E muitas vezes nós estamos fracos, abatidos, desanimados. Então, qual é a palavra de encorajamento? A palavra de encorajamento é que Deus está exortando, corrigindo você e estendendo a mão para você, dizendo: vem, filho meu. E quando ele atrai você, ele atrai. Você está sujo, imundo. Todo sujo. Fedido. Ele te lava. Te cobre com um manto, com as vestes divinas. Te restaura. É isso que Deus faz. Mas é necessário eu buscá-lo.
Eu preciso enxergar. Preciso enxergar a minha condição. Era o que aconteceu aqui com o povo de Israel e com o papel do profeta, que era o papel do profeta Ezequiel. Despertar o povo. Só que entendam, irmãos, nós lemos uma parte do versículo aqui, em Ezequiel 3, que terão aqueles que ouvirão, mas terão aqueles que não darão ouvidos. Não darão ouvidos. Triste cenário. Porque, vamos lá. Será que nós precisamos de algo a mais do que já Cristo fez na cruz? É lógico que temos a nossa vida cotidiana, trabalho, né, faculdade, e oramos a Deus para que possa nos abençoar, questões financeiras, para nos dar sabedoria. Não é para Deus te dar mais salário, é para Deus, Senhor, me dê sabedoria para administrar o que eu tenho, para não gastar o que eu não devo. É isso? Sabedoria para administrar o salário, tudo isso. Mas, será que existe, de fato, algo que seja maior do que a remissão dos seus pecados para que você receba a coroa da vida? Para que você, meus irmãos, para que vocês possam, para que nós possamos, naquele dia, quando a morte chegar, e nós estamos vendo que a morte está batendo a porta, não é isso? Quando a morte chegar, nós estaremos diante do Senhor e Deus vai dizer, ó, vinde, benditos meus, porque eu vos preparei lugar desde a fundação do mundo. Meu Deus do céu, meus irmãos. Tem algo mais precioso do que o que Cristo fez por nós? Te remir do teu pecado, te lavar do teu pecado. Ele teve o papel de mostrar você é um pecador, você transgrediu sim contra a lei de Deus, mas eu mostro a você para que você se arrependa e eu te sare. Em Crônicas, se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e o quê? Se converter dos seus maus caminhos, eu então ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Meu Deus do céu. É motivo de exaltação, de glória, de alegria, porque Cristo me salvou. E Ele está me corrigindo hoje. Ele está dizendo, Ele está apontando muito, e você sabe muito bem, Deus pode estar agora com o seu Santo Espírito, dizendo quais são os seus erros. Ele está apontando, você precisa melhorar isso. Você precisa deixar isso aqui. É Ele que está fazendo, não é o pregador, não. Não é a palavra do pregador, não é o poder, a eloquência ou qualquer outra coisa, o grito, a potência, não é nada disso. É o Espírito Santo de Deus nos convencendo. E se isso acontece, exulte a Deus, glorifique a Deus. Sabe por quê? Porque essas são as características daqueles que foram regenerados, daqueles que se tornaram uma nova criatura. Romanos 12 vai dizer, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Coisa linda. Coisa linda. Então, o principal tema de Ezequiel é esse: fazer o povo se arrepender. E o principal tema do Evangelho de Cristo, na atualidade, em séculos passados, na atualidade, nos séculos vindouros, continuará sendo o mesmo. Continuará sendo o mesmo. Arrependei-vos. Crede verdadeiramente no Evangelho. Viva
vivam, meus irmãos, não é clichê, porque pode parecer clichê, viva para Deus, né? Viva para Deus. Estou indo, estou lá na igreja, estou lá. Ó. Não é isso. É lógico que faz parte estarmos na congregação, congregarmos com outros irmãos, aprendermos da sua palavra, porque são nesses momentos que nós aprendemos, que somos exortados, que somos encorajados, que somos consolados, não é isso? Que testificamos, mas não é apenas o ato de estar, mas é viver. Viver. Viver o Evangelho. Vamos fazer uma análise de nós mesmos. O convite, eu acredito que o desejo de Ezequiel ao proclamar, quando ele proclamava, era de ser ouvido e não apenas de trazer um conforto, como que nós lemos o texto aqui, que aquelas pessoas gostavam da maneira de Ezequiel falar. O desejo de Ezequiel, por certo, era que verdadeiramente aquele povo desse crédito à palavra que era dita, para que eles pudessem se arrepender e tornar ao Deus vivo. E nesta noite, não é diferente. Deus está falando com todos nós. Todos, sem exceções. Quem vos fala, qualquer um, todos. Ele está falando que nós precisamos amá-lo. E para amá-lo é necessário buscar conhecimento, conhecê-lo mais. E onde eu conheço mais de Deus? Você conhece mais de Deus pela palavra. Pela palavra. E não aquela palavra que você retira o contexto. Que não, aqui, ó, amor, tem amor aqui, então eu peguei o amor. Não, dentro do contexto, do que ela fala, do que ela ensina. Temos que conhecer toda a lei de Deus, não só aquilo que nós gostamos. Não só aquela parte que nós gostamos. O apóstolo Paulo fala isso em Atos, se eu não me engano, capítulo 20. Ele diz, e eu estive convosco e preguei todo o conselho de Deus, todo, a justiça, a ira, a salvação, a graça, a misericórdia, a paciência. Eu preguei tudo sobre Deus a vocês. Então que nós ouçamos a voz verdadeiramente de Deus, a ponto de dizer, eu preciso realmente traçar um rumo diferente. Talvez eu esteja aqui, talvez eu faça parte de uma igreja, talvez eu já tenha lá 300 anos de evangelho, e nós vimos aí um caso, meus irmãos. Quando não há verdadeiro avivamento, verdadeiro arrependimento, o que acontece? Ficamos egocêntricos. Eu faço, meu ministério. E o que acontece? Queda. Quando nós deixamos de colocar diante de Deus os nossos pecados, orar, Senhor, perdoa-me, porque eu cometi isso, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, me renova. Falar que nem Davi, meus irmãos, não retire de mim o teu espírito. Meus irmãos, tem gente que está na igreja, mas não tem mais nada de Deus, não. Vede o caso de Sansão. Perdeu o Espírito de Deus, pensou que tinha lá com ele. Quando ele foi ver, cadê a força? Cadê? Foi-se. Foi-se.
mas ainda houve misericórdia. Então Deus está nos chamando com a sua misericórdia, com a sua graça, dizendo, olha, cuidado. É um alerta para todos nós. Para que não possamos ter quedas grotescas, como nós estamos vendo aí, de líderes envergonhando o evangelho de Cristo. As pessoas estão pensando que o evangelho é aquele treco de lá. Mas essas pessoas ainda há a possibilidade, se elas se arrependerem. Terão que pagar porque elas fizeram. Mas se arrependerem, assim como Davi, Deus restaurará. Terá que cumprir a sua pena. Mas Deus restaurará. Do mesmo modo, não existe um pecadão, um pecadinho. Olha para o seu erro. Olhe para você e diga, realmente, eu pequei. Eu preciso do Senhor. Preciso da tua glória. Preciso da tua majestade. Preciso da tua misericórdia. Quero conhecer mais de ti. Quero viver uma vida com o Senhor. Quero ter intimidade contigo. Não tire de mim, ó Deus, o teu Santo Espírito. Grave a eternidade nos meus olhos para que eu não possa pecar contra o Senhor. Meus irmãos, o que é isso? Que Deus não liga na potência da voz aqui não. Às vezes o pregador se empolga aqui. Mas presta atenção no conteúdo da mensagem. Conteúdo. Deus está nos chamando à obediência. Deus está nos chamando à prática. À prática, ao crescimento. Ele está chamando desde o adolescente, da criança, o adolescente, o jovem, o homem mais maduro, o velho. Ele está chamando a todos, sem exceções. Não pensa que é só para adulto essa mensagem. Não, para todos. Todos que têm condições mentais de processar o que está sendo dito aqui. A mensagem é para todos nós. Não sejamos como esse povo aqui, que apenas ouvia Ezequiel, mas não mudaram. Eles ouviam, mas não escutavam. Ou escutavam, mas não ouviam. Você entendeu o que eu quis dizer? Que nesta noite, então, irmãos, vamos ter pequenos minutos, eu gostaria de pequenos minutos, para você meditar, mastiga bem mastigar essa palavra. Curve sua cabeça por uns instantes. Fale com Deus da tua maneira, do teu jeito, em reverência ao Senhor. Curve, fale com Ele. Coloque todas as coisas diante de Deus. Eu acredito, eu creio que Ele está mostrando que precisa ser consertado. Ele está mostrando que tem coisas que estão erradas, que precisa ser mudado, que precisa ser deixado. Há coisas que nós temos que abandonar. Há coisas que nós devemos destituir da nossa vida. Para que possamos viver uma vida com o Senhor. Verdadeira. Fale com Deus, é o momento que você tem de falar com Deus, de ouvir a voz dele também, dizendo no seu íntimo. Bem, se você já acompanha os nossos vídeos, mas não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa ser notificado dos novos conteúdos. Vamos partilhar e compartilhar mais do Evangelho de Cristo. Fique com Deus.